Oi, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live realizada aí pela Associação Brasileira de Epilepsia. Hoje a nossa live vai ser sobre as indicações do canabidiol nas epilepsias da infância. E para isso nós teremos dois médicos convidados, né, que serão os convidados especiais, para falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente. Tá? Antes de começar, sejam bem-vindos, né? E como todas as lives, a gente está recebendo as perguntas de vocês. Então, conforme surgirem dúvidas, pode ir colocando aí nos comentários do Facebook, da onde vocês estiverem vendo, e aí a gente vai perguntando para os médicos. Bom, a primeira convidada é a doutora Laura Guilhotto. Doutora Laura, ela é médica, pedagoga, ela é neurologista pediátrica e ela é mestre e doutora em medicina pela Universidade de São Paulo, fez pós-doutorado no Hospital Infantil de Boston, da Universidade de Harvard, e atualmente ela atua como neurologista na Universidade de São Paulo e na Unifesp. Além disso, ela é orientadora no Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina, coordenadora do Comitê de Ética do Instituto Jô Clemente e também é presidente de honra da Associação Brasileira de Epilepsia. Nosso segundo convidado é o Dr. Flávio Rezende. Ele é médico neurologista, fez mestrado na área de clínica médica, doutorado em neurologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, ele é professor adjunto no Departamento de Clínica Médica da UFRJ, é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e diretor de pesquisa e desenvolvimento da HealthMax. E eu sou a Amanda, eu vou ser moderadora aí dessa live hoje, tá? Eu sou bióloga, sou mestre em ciências pela Unifesp, faço doutorado na área de neurociência. Atualmente também sou conselheira da BE e coordenadora adjunta no Comitê de Ética do Instituto Jô Clemente. Olá, boa noite. É um prazer. Noite. Tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Flávio. Boa noite, Laura. Bom, pessoal, hoje a nossa live é um pouquinho polêmica aí, né? Tem muitas dúvidas, muitas pessoas interessadas no assunto. Então, eu gostaria de começar aí pelo básico, né? Perguntando para o doutor Flávio, a doutora Laura pode falar assim que ela quiser. A gente vê aí que existe muita polêmica, né, em torno do uso do canabidiol. Vocês poderiam explicar para a gente exatamente o que é o canabidiol, o que é o THC e qual que é utilizado nas epilepsias? Ok. Bem, o canabidiol é um dos 140 canabinoides que existem, né, na planta, na cannabis, né? O canabidiol foi descrito em 1963, a estrutura química dele foi descrita em 1963 por um pesquisador chamado Rafael Mechoulam, e, na verdade, o canabidiol é que realmente é o componente da cannabis que é utilizado no tratamento das epilepsias farmacorresistentes da infância, né? O canabidiol, ele é um derivado que é conhecido como derivado não intoxicante da cannabis, né? Diferentemente do THC, que é o principal constituinte, digamos assim, da cannabis, mas é um derivado que é considerado intoxicante e psicoativo, né? A história, né, do uso do canabidiol nas epilepsias, ele já os primeiros ensaios clínicos foram no início da década de 80, que no Brasil, na verdade, o primeiro ensaio clínico para epilepsia farmacorresistente conduzido no mundo foi conduzido em São Paulo pelo professor Carlini. Eu tenho certeza que a doutora Laura conhece muito bem a história dele, né? Em conjunto com o grupo do professor Rafael Mechoulam, em 1980, eles conduziram um estudo clínico com 14 pacientes, na época foi um estudo placebo controlado, e eles mostraram realmente que o canabidiol isolado, a forma isolada do canabidiol, foi eficaz no tratamento de determinadas formas de epilepsia, o que nós chamamos hoje de epilepsia farmacorresistente. Esses estudos eles foram se desenvolvendo no decorrer do tempo, não é? E hoje o canabidiol é uma das substâncias estudadas e que já foi testada em formas específicas, digamos assim, de epilepsias na infância. E, diferentemente do THC, né, não existe realmente nenhum estudo grande que tenha demonstrado, não é, o efeito anticonvulsivante do THC de uma forma isolada. Pelo contrário, né, o THC, na forma isolada, ele é até um derivado que a gente chama de pró-convulsivante da cannabis. Então, os estudos, realmente, nas epilepsias da infância, principalmente, eles foram voltados para o canabidiol, para a forma isolada do canabidiol.
Entendi. E o uso desse canabidiol, ele pode causar uma dependência? Esse ponto é muito bom, Amanda. Assim, não existe nenhuma evidência de que o canabidiol cause dependência, né? Na verdade, o canabidiol ele age nos receptores canabinoides. No sistema nervoso, nós temos dois tipos de receptor canabinoide, né? O que nós chamamos de receptores CB1, que estão basicamente nos núcleos da base, na amígdala, no córtex pré-frontal, e ele também age nos receptores CB2. Ele age da forma oposta ao THC. O THC ele é um estimulador, um agonista parcial desses receptores. O canabidiol ele tem uma função farmacológica que nós chamamos de inibição alostérica. O que ele faz? Ele se conecta a esses receptores CB1 e CB2 e ele age bloqueando esses receptores. Quando ele faz esse bloqueio, ele, na verdade, aumenta os receptores, o que nós chamamos de canabinoides endógenos. Mas o efeito anticonvulsivante do canabidiol não é pela ação que ele tem nesses receptores. É uma ação que ele tem em outros receptores, provavelmente em receptores que nós chamamos de receptores GPR. E assim, não existe nenhuma evidência de que o canabidiol possa produzir dependência, tanto em crianças quanto em adultos. Entendi. E, doutora Laura, quais são os posicionamentos e quais são as evidências científicas aí por trás desse uso do canabidiol no tratamento das epilepsias, no caso das crianças, né? Então, como o Dr. Flávio falou, o canabidiol já foi usado há várias décadas, inclusive num estudo que foi feito aqui em São Paulo, né, pelo professor Carlini, que na verdade também teve a participação isso na Unifesp, no Sol São Paulo, na época não era Unifesp, e também a participação de alguns profissionais da Santa Casa, e que então fez uma análise de alguns pacientes, mas eram adultos, com epilepsia do lobo temporal, e compararam com um grupo de pacientes que tomavam placebo, que não tomavam o canabidiol. E se observou que em alguns pacientes houve melhora, outros ficaram estabilizados, e que poderia ser interessante então fazer esse estudo de uma forma mais padronizada, mais ampla, né? Então a gente sabe que da década de 80 para cá, muito se mudou em relação aos ensaios clínicos para aprovação de fármacos em todas as áreas, não só na epilepsia. Então, atualmente, se usam estudos mais complexos, em que você estuda grande número de cortes, como se fala, de pacientes, né, e que recebem tanto alguns o placebo e outros a medicação que vai ser o fármaco que vai ser estudado. Então, já houve várias iniciativas, né, a respeito, né, nessa área, e nós sabemos que nos Estados Unidos houve, então, uma preocupação grande em relação ao canabidiol, porque havia uma criança que foi relatada que apresentou melhora com o uso do canabidiol, só que era um canabidiol artesanal. Então, a partir daí, se foram fazendo estudos com uma formulação, uma apresentação, então, que era manipulada pela indústria farmacêutica, e aí que os ensaios clínicos passaram a ser feitos, então, de uns anos para cá, né? Então, na verdade, mesmo que essa evidência se mostrasse presente em alguns casos, ainda não tinha sido feito um estudo de grande quantidade de pacientes e que tivesse, então, mais um controle em relação aos efeitos colaterais, que nós chamamos de efeitos adversos, a segurança, qual era a dose que estava sendo dada. Então, se fez um estudo nos Estados Unidos em que se utilizou em alguns centros uma formulação que já se sabia exatamente qual era a concentração de canabidiol, uma formulação, então, que uma indústria farmacêutica preparou, sendo um extrato natural, mas que foi, então, feita essa preparação por uma indústria farmacêutica. E eles fizeram comparações em 2 grupos de pacientes, os pacientes que têm síndrome de Lennox-Gastaut e síndrome de Dravet, que são dois tipos de epilepsia na infância, que têm crises de difícil controle. Então, são pacientes que têm vários tipos de crise e que também têm um atraso do desenvolvimento, têm muitas vezes deficiência intelectual, e que eles cursam com uma epilepsia muito de difícil controle. Então, nesses casos, valia a pena se estudar um fármaco que pareceu interessante em alguns outros relatos de caso, como aquela menina que eu falei, no Colorado. Então, o que aconteceu? Eles fizeram, então, um estudo grande, com um número maior de pacientes, e observaram que houve uma redução de crises em cerca de 40% dos pacientes. Ou seja, este valor, ele seria o satisfatório para se fazer uma aprovação
do medicamento a ser liberado pelo FDA. Normalmente, precisam vários estudos para um medicamento, não é só um estudo, né? Mas como nesse caso eram doenças que eram consideradas mais raras, né, a síndrome de Lennox-Gastaut e a síndrome de Dravet, ele foi aprovado para essas duas condições. Tá? Isso nos Estados Unidos. Mas como nós sabemos, não são só essas que são as mais importantes, vamos dizer assim, na epilepsia de difícil controle. Há várias outras encefalopatias epiléticas em que há uma falta de controle das crises e os pacientes, por essa resistência aos fármacos, eles têm risco de morte, eles ficam muitas vezes internados, têm uma chance muito maior de serem hospitalizados. Então, aos poucos, começou a se ter um uso que era compassivo em relação a esses pacientes que não tinham a indicação mais precisa daquele estudo que foi aprovado, da síndrome de Lennox-Gastaut e de Dravet, e aí outros pacientes nos Estados Unidos passaram a receber a medicação dessa própria empresa, vamos dizer assim, que acabou fazendo, então, um uso compassivo nesses pacientes. Aí se chama o estudo aberto, em que eles puderam receber o fármaco sem aqueles critérios tão rígidos que eu falei do estudo clínico, do ensaio clínico. Então, na verdade, os estudos mais, assim, embasados são esses que foram publicados em 2016, 2017, que incluíam a síndrome de Dravet e a síndrome de Lennox-Gastaut. E mais recentemente, também um outro estudo com a esclerose tuberosa foi aprovado, mostrando uma eficácia também semelhante aos outros, às outras síndromes, que a esclerose tuberosa também é a gente fala, é uma causa, uma etiologia de crises em um grupo de pacientes, não é em todo mundo, mas assim, nesses 3 grupos, que são como se fossem exemplos de epilepsia de difícil controle, se pôde, então, verificar que alguns pacientes melhoravam. Então, acho que por ser um produto que ele é originado, então, de uma planta, e principalmente de uma planta que tem características alucinógenas, então, muito se fala que seria um tratamento ou muito ruim ou maravilhoso. Então, a gente tem que tomar cuidado, que ele é um fármaco, assim como os outros, não é porque é natural, que vem de uma planta, que ele não vai ter nenhum efeito adverso, efeito colateral. E, ao mesmo tempo, não é porque vem de uma planta que é muito endemoniada, vamos dizer assim, né, que as pessoas acham que é muito ruim, que ela vai também causar muitos problemas. Então, a gente tem que pôr na balança. Qualquer fármaco pode ter efeitos adversos. Qualquer um, até um analgésico, um antipirético para febre. Se a gente for ver a bula, tem milhões de riscos, assim como as vacinas, agora para o Covid. Então, a gente tem que pôr na balança. Vale a pena a gente fazer um fármaco a mais nesse caso ou não? Então, depende muito do médico que acompanha e não pensar nem que ele vai ser totalmente prejudicial, nem como ele vai ser um milagre. A gente tem que colocar ele na balança como uma opção adicional para os pacientes que têm epilepsias de difícil controle. Então, essa que é a posição científica atual, né? Então, existem muitos trabalhos, né, em relação ao uso do canabidiol, mas a gente tem que lembrar que ele é um fármaco a mais. Né? Eu sempre gosto de fazer a comparação com as vacinas do Covid, a gente fala, uma tem esse efeito, aquela tem outro, essa passou por aqui, essa passou por ali, então os fármacos são a mesma ideia, eles têm que ser aprovados pelas agências regulatórias, aqui no Brasil, por exemplo, a Anvisa, nos Estados Unidos, a FDA e a EMEA, na Europa, e tem que ter qualidade, a gente precisa saber de onde que elas vêm, de onde que é produzido, e saber que pode ter efeito adverso, e às vezes, um efeito adverso raro, pode ser naquele indivíduo é 100%. Vocês concordam? Então, a gente não pode pensar que, não, eu vou tomar porque é natural e não vai ter nenhum problema. Então, por isso tem que ter uma prescrição médica, considerando que é um fármaco, independente se vem de uma planta ou se ele é sintético, ele é um fármaco, é um medicamento, né, da forma mais leiga, vamos dizer assim. Então, ele precisa de prescrição para se saber a dose e uma indicação adequada. Tá? Então, acho que é isso que é mais importante a gente passar numa live como essa, para as famílias, para os pacientes, para as pessoas que precisam de um novo fármaco. A gente sabe que a epilepsia de difícil controle é muito grave. Tem risco de morte, tem risco de acidentes, principalmente na infância, o desenvolvimento cognitivo das crianças, o desenvolvimento neuromuscular, nos casos mais graves, pode ser afetado, e a gente precisa de outros fármacos. Então, às vezes, um medicamento
não funcionou num indivíduo, pode funcionar em outro. Isso depende muito da farmacodinâmica, ou seja, da farmacocinética naquele indivíduo, do tipo de crise. Então, a gente tem as informações médias, né? Então, a gente sabe que naquele estudo, cerca de 40% diminuíram as crises em metade das crises, 50% das crises. Tem pacientes que ficou livre de crise, tem paciente que não adiantou nada. Então, a gente sabe que, na média, ele pode ser aprovado e que a gente, em alguns casos, realmente pode utilizar. Então, acho que é mais ou menos isso. E já existem também estudos do canabidiol não só na epilepsia, né, entre outras doenças, né? Chegou uma pergunta aqui, não associada à epilepsia, mas perguntando se também é recomendado para doenças como fibromialgia, por exemplo. Então, nas outras patologias, as evidências são menos embasadas, né? Tem menos pesquisas, mas assim, o que a gente sabe, por exemplo, na esclerose múltipla, ele foi aprovado para um dos sintomas da esclerose múltipla, não é da progressão, não é da dificuldade motora, é mais da rigidez que o indivíduo apresenta. Então, a rigidez, ela pode ser diminuída quando você usa um derivado do cannabis. Mas, na verdade, não é assim, ele não tem um número de estudos tão grande quanto nas outras patologias. E também para náuseas, na quimioterapia, isso também já foi bem estudado, e algumas doenças neurológicas, mas são todos estudos menores, com um número menor de pacientes. Então, a gente não dá para falar que ele realmente é eficaz, porque, como eu disse, antigamente não se precisava de tantas evidências baseadas em ensaios clínicos, em estudos randomizados, que são sorteados, quem vai ficar no placebo, quem vai ficar no medicamento ativo, e hoje em dia a gente sabe que isso é extremamente importante, porque envolve um número grande de pessoas, de empresas, envolve uma quantidade grande de recursos, então tudo isso tem que ser muito bem padronizado, tanto do ponto de vista de eficácia, quanto de segurança. Então, não tem, assim, evidência em várias outras, mas tem algumas evidências anedóticas que a gente fala, são números menores de pacientes que são estudados. Tá. Perfeito. E aí, existe alguma interação medicamentosa no uso do canabidiol com outras drogas? E aí também já emendo uma outra pergunta, se o canabidiol ele vai ser utilizado sozinho ou ele vai ser utilizado aí junto com outras drogas naqueles tratamentos multifarmacológicos? Então, como eu disse, Amanda, o canabidiol é um fármaco a mais. Todos esses fármacos mais novos, geralmente eles são aprovados para serem usados como coadjuvantes. Eles não são usados isoladamente, tá? Então, não é só o canabidiol. Todos esses que são mais novos, eles passam por um processo que no início eles são, como se diz, auxiliares. E depois, nos outros estudos, se forem realizados, eles podem ir como, assim, um medicamento único. Então, nessa fase, não. Eles são usados conjuntamente com os outros fármacos, tá? Agora, nada impede que um paciente, eventualmente, por conta própria, tire o remédio, mas isso não está sendo orientado. O que a gente sugere sempre é que ele seja usado com outros medicamentos. E aí, o que acontece? Da mesma forma como eu falei, ele é um fármaco, ele não é um produto isento de efeitos adversos, efeitos colaterais. Então, ele pode interagir com outros medicamentos, principalmente a nível hepático, onde ele é metabolizado, onde ele é eliminado do organismo, assim. Então, ele pode interagir nesse sistema P450 que a gente fala, e com isso, ele deixar algumas medicações em níveis mais elevados. E a que é mais conhecida é o clobazam, que nós usamos muito aqui no Brasil há mais de 20 anos. Nos Estados Unidos ele tem há menos tempo, então não é tão difundido, mas aqui a gente usa bastante. Inclusive o próprio Sistema Único de Saúde, ele fornece em alguns estados, né, não em todos, mas acaba fornecendo, e o custo não é nem tão alto, e ele é amplamente usado. Então, quando a pessoa usa esses dois medicamentos, o canabidiol pode deixar o indivíduo mais sonolento ainda, porque ele acaba não metabolizando o outro medicamento, ele interage com o outro medicamento. E talvez o ácido valproico também, mas não está tão sendo bem evidenciado. Então, o mais conhecido é o clobazam, que é metabolizado no mesmo grupo de enzimas no fígado. Né? Acho que você perguntou mais alguma coisa, que era uso único ou uso, né, conjunto. Então, a princípio, não é só o canabidiol, qualquer medicamento novo que venha
para a epilepsia, no início a gente usa como politerapia. E depois a gente passa para a medicação sozinha em monoterapia, mas isso é depois de anos, tá? Não é na fase inicial. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que todo fármaco, apesar lógico, do canabidiol já existia há muitos anos, porque ele não é um produto sintético, ele já existia, mas ele passou a ser testado mais recentemente, né? Então, a gente sabe que da década de 80, mesmo antes já tinha sido feito algum trabalho, mas eram trabalhos mais de bancada, que a gente fala, mais experimentais, e não tanto na área clínica. Então, ele vai ter que ser estudado por mais tempo para ver os efeitos a longo prazo, porque alguns medicamentos têm efeitos a longo prazo que só depois que foi feito o estudo é que a gente vê, depois de alguns anos, se teve ou não teve alguma diferença em relação a quem não usou, tá? Então, nesse sentido, o canabidiol, ele é mais novo, né? Porque ele está há menos tempo no mercado e a gente tem que esperar alguns anos para a gente ver o que acontece, tá? Certo. E qual que é a apresentação desse medicamento? Ele é em creme, óleo, gota? E já emendando, tem também mais uma pergunta, a administração, ela é segura? Como assim? A administração da... Se ela causa efeitos adversos, é isso? Causa efeitos colaterais? Então, como eu falei, é um remédio, tá? Então, tanto pode não fazer mal, como também pode fazer mal, dependendo do indivíduo, né? Então, normalmente, o que acontece, na maior parte dos casos, pode acontecer, né, no sistema nervoso central, irritabilidade, sonolência, no trato gastrointestinal também, às vezes pode ter diarreia, isso é bastante comum, né? Então, isso são eventos que mostram que o indivíduo está absorvendo, está recebendo, mas são contornáveis dependendo da situação que o paciente estiver. Então, como qualquer fármaco, ele tem efeitos colaterais e também pode ser benéfico em alguns pacientes. Então, ele pode ser utilizado. Não é que ele não possa ser utilizado, mas ele tem que ser usado com critério e não como uma panaceia que ele vai resolver todos os problemas. Então, a gente não pode pensar nessa forma. E em termos de apresentação, a maior parte das apresentações, elas são em óleo, né, que é o óleo que seria mais bem, assim, aceito, porque ele acaba tendo um componente que é chamado lipofílico, que ele acaba sendo unido, então, às gorduras, e ele é melhor absorvido, né, então, de uma forma geral, o ideal seria que ele fosse num veículo oleoso, né. Não sei se o Flávio tem alguma coisa a complementar, fique à vontade. Não, perfeito. Não, isso, as apresentações, elas são apresentações em óleo, não é? Realmente. A apresentação que foi aprovada, né, inicialmente nos Estados Unidos, para esse estudo do Devinsky, né, que foi o estudo que mostrou o benefício das epilepsias farmacoresistentes na síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut, é uma apresentação com 100 miligramas por ml. Então, é uma apresentação que a gente chama que tem grau farmacêutico. Né? O que significa grau farmacêutico? Concentração definida e pureza definida. Né? O recipiente dessas apresentações, ela pode ser diversos, existem apresentações com grau farmacêutico. No caso daquele estudo, foi utilizado o óleo de gengilim como a matriz, né? Existem outras apresentações, por exemplo, como em óleo de coco orgânico, com grau farmacêutico também, né, que tem uma certificação que a gente chama de FDA GRAS, né, que é uma certificação que mostra que pode ser utilizado como medicação, e como a doutora Laura falou, né, a apresentação em óleo ela é altamente liposfílica e lipossolúvel, né, então geralmente ela é administrada diretamente na boca do paciente no estado de alimentação, ou seja, os pacientes eles devem estar com o estômago cheio, porque isso melhora muito a absorção do canabidiol. Né? Lembrar que o canabidiol, quando utilizado em jejum, ele tem uma disponibilidade muito baixa, em torno de 9% a 19% só. E quando a gente usa com o paciente com o estômago cheio, isso aumenta até 4 a 5 vezes a absorção. Então, uma das orientações que são feitas, né, é que realmente ele seja administrado com o paciente com o estômago cheio. Isso é importante. Legal. E aí a resposta a esse medicamento, ela é individual, né? Teve uma pergunta aqui, um comentário, na verdade, da Ayla Martins, ela falou que ela tem filhas, né, gêmeas, e para uma deu certo e para outra não, sendo que ambas têm o mesmo tipo de epilepsia. Então, se quiserem falar sobre isso. São gêmeas idênticas? Pergunta isso, seria interessante saber. Elas são gêmeas idênticas? Não, teremos a resposta. Se tem o mesmo tipo de epilepsia, provavelmente são, né? Mas é interessante porque
o mesmo genótipo, né, a pessoa tem as mesmas características, mesmo que ela seja vitelínica, né, que não sejam idênticas, mas são muito parecidas, né? E uma respondeu e a outra não. Agora, claro, aquela que respondeu, a gente fica super feliz e fala, poxa, ainda bem que nós tentamos. E a outra vai ter que tomar outras medicações ou fazer outros tipos de tratamento, eventualmente, né? Então, cada caso é um caso. A gente tem que ter a regra geral de quando deve ser indicado e depois o segmento com o profissional é fundamental, né? Não, sem dúvida nenhuma. É aquela velha máxima da medicina, né, Laura? A medicina é como o amor, nem sempre nem nunca, né? É Todo mundo já ouviu verdade. Isso é verdade. E o canabidiol, ele pode ser utilizado em qualquer idade, em outros tipos de epilepsia ou só infantil? Essa pergunta é boa. Ele foi inicialmente, nesses estudos com Dravet e Lennox-Gastaut, foi a partir dos 2 anos, né, dos 2 aos 18 anos, e tinha alguns mais velhos também, mas a maior parte, 75%, eram nessa faixa etária. Depois o estudo da esclerose tuberosa baixou um pouquinho mais, foi para 1 ano, né, então todos os fármacos, eles acabam sendo testados primeiro no adulto e depois vem para as crianças, né, isso é uma norma geral, porque é muito mais fácil fazer os estudos com os adultos, que eles referem, né, o que está acontecendo, eles falam se estão passando mal ou não, eles dão mais detalhes do que está acontecendo e também do ponto de vista legal, porque são pessoas que querem participar do estudo, elas têm a jurisdição sobre elas próprias. Então, geralmente, começa nos adultos. E no canabidiol foi o contrário, né? Apesar que o professor Carlini, lá na década de 80, fez com adultos, né? E esses mais recentes é que foram com crianças. Então, o problema dos pacientes mais velhos é a dose, principalmente. Não seria contraindicado, mas você vai ter que dar uma dose muito maior, não é, Flávio? Então, fica difícil, porque o que a gente observa na prática é que, primeiro, a gente não sabe se o paciente está tomando canabidiol ou não, porque a gente não sabe a procedência, pode ter alguma contaminação, às vezes na apresentação, por melhor que a pessoa esteja intencionada, pode não ser uma pureza que está sendo declarada ali naquele rótulo. Então, pode ter uma contaminação por algum agente, né? E também, às vezes, a concentração não é exatamente aquela que está escrita lá, né? Então, o que acontece? A gente vê que a maior parte dos pacientes, se a gente for fazer o cálculo, quanto eles precisariam tomar, eles estão tomando subdoses, doses muito mais baixas do que as que foram preconizadas nesses estudos, né? Então, para o adulto, seria muito maior a dose, né? Então, às vezes, tem essa restrição também em se saber qual seria a dose que esses indivíduos poderiam tomar. Mas seria a mesma comparação. Nos outros fármacos, muitas vezes é usado nas crianças, primeiro nos adolescentes, depois nas crianças, depois nos bebês. Às vezes é uma coisa que a gente fala off-label, né? Que isso é um termo dos Estados Unidos, principalmente, né? Da língua inglesa, mas quer dizer que é fora da bula, né? Porque você vê, às vezes a gente sabe que funciona para o de 18, o de 17 está precisando, então você não vai fazer nada? Não, vamos fazer. Depois vai para o 16, depois para o de 15. Você vê que funciona, então acaba sendo extrapolado o resultado, né, que foram nos adultos, se extrapola para as crianças por uma questão prática, porque muitas vezes as próprias companhias não conseguem fazer os estudos com as crianças, porque é um estudo que acaba envolvendo muita gente, e tem que ter um número muito grande, então eles acabam sendo aprovados em comparação com os de adulto. Agora, no canabidiol foi o oposto, porque começou mais com os estudos agora recentes em crianças. Então, acho que a extrapolação é mais complicada em relação à dose, porque mesmo em criança não se sabe bem qual é a dose preconizada, né? Nos estudos lá do professor Devinsky, esses primeiros que eram com síndrome de Dravet e Lennox, a dose eram 2 grupos, era 10 miligramas por quilo por dia e 20 miligramas por quilo por dia. Vocês veem que é o dobro, né? E nesse estudo da esclerose tuberosa já foi uma dose totalmente diferente, foi 25 miligramas por quilo por dia e 50 miligramas por quilo por dia. Então, é uma dose bem maior, né? E, ao mesmo tempo, há referências que com doses menores de 5 por quilo ou 10, o paciente já esteja bem. Então, não haveria necessidade de fazer doses tão altas. Então, acho que a maior dificuldade realmente é essa, né? Não sei o que o Flávio tem de informação. Sim, essas evidências elas estão sendo construídas, né, Laura? Recentemente, agora, em fevereiro desse ano, saiu um artigo muito interessante publicado num periódico interessante chamado Epilepsy and Behavior. O autor é Gaston, né? Ele fez uma avaliação de 2 anos de pacientes com epilepsia farmacorresistente,
em termos de resultado. Porque uma das perguntas que existia é o seguinte: será que esses pacientes fazem o que nós chamamos de taquifilaxia, ou seja, você, com o transcurso do tempo, você tem que aumentar cada vez mais a dose? Essa dose ela se mantém estável ou não? E nos adultos, como é que se comportaria? Esse artigo é muito interessante porque ele mostra uma coorte de pacientes, 80 crianças e 80 adultos, que foram acompanhados por um período de 2 anos. E aí esse estudo ele respondeu algumas perguntas muito interessantes. Primeiro, é que a dose realmente, uma vez atingida a dose de 20 miligramas por quilo, é a dose que essas crianças ficam, você não precisa aumentar mais. E tem crianças que respondem, como você bem falou, a doses menores, 10 miligramas por quilo dia. E o mais interessante desse estudo é que ele mostrou também que é a dose do adulto, que é uma pergunta que a gente não tinha até agora. E a dose do adulto é em torno de 30 miligramas por quilo. E ele mostrou que realmente, eles fizeram um estudo com 160 pacientes, 80 crianças e 80 adultos, e mostraram que a dose de 30 miligramas por quilo também controla as epilepsias farmacoresistentes do adulto. Então, essa é uma nova informação, está publicada nesse periódico chamado Epilepsy and Behavior, que é muito interessante, é uma nova informação, a gente não tinha essa informação até 3 meses atrás, 4 meses atrás, uma publicação que saiu do forno agora. Mas você pensar, né, Flávio, que é 30 miligramas por quilo, é uma dose muito alta. Uma dose altíssima, né? Então você pega exatamente um adulto com 70 quilos, né? Nós estamos falando de 2.100 miligramas por dia de canabidiol. Isso, e aquele que você falou, o que foi aprovado, era 100 miligramas por ml. Por ml, então, exatamente. Então, fazendo essas contas, quantos ml tem que tomar por dia? Pois litro. É, exatamente. Então, e esse é um outro ponto, né, Laura? Muito interessante, né? E aí, um ponto que eu acho interessante, assim, cada vez mais essas formulações, elas vão ter que ter alta concentração de canabidiol. Então, essas formulações com baixa concentração de canabidiol, que são vendidas aí como suplemento alimentar, fora, que tem 50 miligramas por ml, 20, isso não tem aplicação terapêutica, né? Então, o que a gente vai mover realmente é para fitofármaco, que tenha uma concentração maior, para você poder atender essas necessidades dos outros pacientes, também, eventualmente, até de pacientes adultos, né? Então, esse é um outro ponto também, que é o ponto, eu acho que é a próxima fronteira, né? A fronteira da epilepsia farmacoresistente na infância, eu acho que a gente já atingiu essa fronteira, a gente já sabe quais são os pacientes, tem esses estudos mostrando acompanhamento de 2 anos, mostrando que o remédio, que as formulações são seguras, que não existe taquifilaxia, que uma vez atingida uma dose de controle, você não precisa ficar aumentando a dose. Agora, qual é a próxima fronteira? É entender como isso funciona no adulto. Provavelmente, o que vai acontecer? A gente vai evoluir agora para outras formulações que têm um perfil de absorção melhor, né? E aí que é o que nós chamamos de formulações solúveis em água, o termo em inglês é water dispense, que você consegue diluir água e você aumenta a absorção, e você consegue usar doses menores para atender esse tipo de paciente aí, que seria o paciente adulto. Mas você vê, o conhecimento ele é novo, né? A gente ainda as informações elas ainda têm chegado, né? E é importante que a gente haja com a cautela devida, né? Exatamente nesse caso aí, para a gente não criar realmente aquilo que você falou, uma panaceia. E o uso dele só um minutinho, muitas medicações às vezes são usadas para um tipo de crise de epilepsia, e depois, com o passar do tempo, ela passa a ser usada em outras também, né? Então, a própria gabatrina, por exemplo, ela era usada muito para crises focais, depois começou a ser usada para os espasmos infantis, né, os espasmos do lactente. Então, isso às vezes acaba sendo visto depois, com o tempo, que você observa que aquele fármaco podia ser utilizado em outras condições, né. Então, o que foi aprovado foi o Lennox-Gastaut, o Dravet, e agora a esclerose tuberosa, isso pelo FDA, né. Mas por quê? Porque eram grupos que tinham necessidade e eram identificados. Porque não é que os outros não precisem, é lógico que precisam, mas é mais difícil a gente, às vezes, reunir esses pacientes, eles não são muito diferentes uns dos outros. E quando eles reuniram as síndromes, eles acabaram entrando no grupo de doenças raras, né? E eles acabaram tendo uma aprovação um pouco mais rápida pelo FDA. Porque os outros fármacos que a gente, né, estuda, assim, ensaios clínicos, eles levam 10 anos para ser aprovado. Então, tem vários estudos que são feitos em vários países para recrutar pacientes para poder fazer, então, a aprovação final. E o canabidiol, nesse caso, foi mais rápida a aprovação. Por quê?
Foi aprovado por um grupo específico, e depois outros passaram a utilizar também. Mas a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, o custo é muito elevado desse tratamento, e as companhias que fazem o reembolso do medicamento, que pagam, elas acabam tendo a restrição de fazer apenas essas síndromes, porque elas sabem que senão vão ter um número muito grande, e que elas acabam não querendo, porque lá o financiamento é diferente, né? Quem paga o tratamento, em boa parte, é a companhia de seguro privado, não é o indivíduo nem o sistema público, não é? Então, a companhia, ela quer usar o guideline, a diretriz, que foi implementada pelo FDA, então ela vai reembolsar só aqueles casos que estão descritos no trabalho. E os outros acabam usando, muitas vezes, as apresentações que são consideradas artesanais, que não tem esse preparo em empresas, que são feitas geralmente em dispensários, como eles chamam nos Estados Unidos, né, que fazem a dispensação tanto para produtos de uso recreacional, como são permitidos em alguns estados lá dos Estados Unidos, como o uso medicinal também. Tá? Então, acaba tendo essa mescla. Então, os dispensários, como a própria American Epilepsy Society já fez uma declaração que está no site da internet da American Epilepsy Society em 2019, fevereiro, foi logo alguns meses depois da aprovação do FDA, ela comenta que mesmo lá, a maior parte das apresentações são artesanais, ou seja, elas são feitas não numa empresa que tenha todos os controles auditados pelas autoridades, etc., né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso em relação às apresentações, né? Não é preconceito, não é nada, na verdade, é a mesma, eu sempre gosto de fazer o comentário com a vacina, a mesma coisa se a gente aparecer agora uma vacina que vem aí de um grupo que é maravilhoso, que descobriu uma vacina nova, e que, sei lá, veio de não sei aonde, pode ser boa, mas quem garante, não é verdade? Às vezes tem um pouco da propaganda, é lógico que a indústria farmacêutica também tem as propagandas, é claro, mas assim, tem um controle maior por trás de tudo isso, e uma auditoria das autoridades, então até onde pode ir, até onde não pode. Tem uma regulamentação. Agora, quando é feito de uma forma artesanal, principalmente que é um derivado de uma planta, né? Então, o que acontece? Acaba se tornando uma coisa, parece que é mais fácil. Eu faço no meu quintal, eu planto. E é claro, a gente sabe até que no Brasil tem muitas famílias que plantam porque tiveram ordem judicial, mas a gente tem que levar em consideração que, às vezes, a apresentação pode não ser igual o que o doutor Fábio falou, é 100 miligramas, é 50 miligramas, a pureza pode ser até boa, não quero dizer que não seja, mas como que a gente tem garantia disso? Né? Tanto em relação ao canabidiol, de quanto está sendo administrado, e mesmo dos outros produtos do cannabis, que não são apenas o canabidiol. Né? Perfeito. E a gente sabe... Nós temos um compromisso, né, Laura, com a segurança dos nossos pacientes, claro. Né? Quer dizer, nós somos os prescritores, né? E a agência regulatória também tem um compromisso com a segurança coletiva, né? Claro. Então, eu acho que esses pontos aí são muito importantes, né? Porque a gente não pode voltar ao início do século XX, né? Acho que a gente tem que andar para frente, né? Se a gente pegar a história do uso da cannabis, a gente vai ver, né? Assim, na virada do século XIX para o século XX, laboratórios tinham formulações à base de cannabis nos Estados Unidos, Lilly, Merck Sharp, vários laboratórios, mas eram apresentações que nós chamamos de apresentações artesanais, né? E isso entrou totalmente em desuso, né? Então, a gente não, na minha visão de médico, né, na minha visão de pesquisador clínico, na sua visão também, eu tenho certeza disso, a gente tem que prezar primeiramente pela qualidade e pela segurança do que a gente está fornecendo para os nossos pacientes, né? E uma pergunta que está vindo bastante, assim, sobre... Isso vai de acordo com o que a gente aprende, né, nos nossos cursos, e a gente também se responsabiliza. Porque se você prescrever um fármaco que está bem indicado, né, que você tem uma segurança, porque a autoridade do seu país autorizou que aquela empresa, vamos supor, preparasse aquilo, né, fabricasse, e que você tem um efeito que não é bom, você está assegurado que a culpa não foi sua, não foi, ou é uma fatalidade, o paciente teve um azar, não respondeu, teve alguma reação muito rara, ou então o procedimento de preparo
estava falsificado, estava contaminado, e nós sabemos que alguns anos atrás, os mais novos não lembram, mas existia uma farmácia de manipulação, no caso, que é um pouco diferente, mas também tem risco, né? Uma farmácia de manipulação aqui no Brasil, há uns 20, 30 anos atrás, ela, inclusive, ela fechou, porque não tinha o princípio ativo que eles preconizavam, que era um contraceptivo, e ou aconteceram várias gravidezes indesejadas, né? Então, de quem que era a culpa? Era a culpa de quem estava fabricando aquilo, porque eles fabricaram de uma forma inadequada. Então, a responsabilidade do médico é fazer a indicação, saber se há vantagem de correr o risco daqueles efeitos mais raros, mas o paciente está precisando, ele pode ter risco de morte, então a gente vai fazer o uso daquela medicação, e sabendo que o seu parceiro que está fornecendo esse medicamento, ele tem um controle de qualidade que ele presta satisfação às pessoas, né? Então não fica daquela situação muito assim, empática, né? Não, coitada, essa família está precisando, vamos fazer esse tratamento. Mas o que acontece? Às vezes você acaba sendo mais deletério para a pessoa do que benéfico, né? Então a gente tem que ter muita cautela nisso. Então, às vezes, por exemplo, tem indivíduos que nos procuram, que já estão recebendo, e eles referem que houve melhora. Então, a gente não sabe se foi uma melhora real, né? Dependendo, né, do contexto, ou se não foi. Mas, assim, fica muito a critério da família, se quiser continuar, mas sempre comentando que podem acontecer riscos no futuro, porque não se sabe bem o que está sendo administrado. Então, isso que é a principal angústia, vamos dizer assim, porque é o medicamento de todo mundo, né? Todo mundo pode ter o medicamento de alguma forma, né? Ou de uma forma, sei lá, legal, ou até, vamos supor, ilegal, e o que acontece? Muitas vezes você oferece ao paciente um risco que está fora do seu alcance, você não sabe exatamente o que ele está recebendo. Certo. E, doutores, tem uma pergunta que está vindo muito, assim, se ele pode ser utilizado em todos os tipos de crise. Veio até uma pergunta se na síndrome de Dusser ele também pode ser administrado, e o que faz com que o paciente ele seja apto para receber esse tipo de tratamento? Qualquer paciente com epilepsia refratária pode usar o canabidiol? O que faz com que o médico indique isso para ele? Então, a minha visão é a seguinte, né? A gente sabe que o canabidiol, esse que eu comentei, que você sabe a procedência, a pureza, ele foi estudado, acho que vale a pena tentar, mas ele não vai ser primeira linha, em nenhum caso. Ele tem que ser última linha, tá? Então, o que acontece? A gente sabe que, por exemplo, na síndrome de Duse existem vários fármacos que podem ser utilizados, e, por exemplo, a dieta cetogênica, ela é comprovadamente eficaz na síndrome de Duse. Então, se a gente fizer todos esses passos, os fármacos de amplo espectro, não os que pioram as crises, no caso da síndrome de Duse, tem alguns fármacos que são mais indicados, né? Se você fizer esses fármacos que estão indicados em doses adequadas, fizer a dieta cetogênica, por exemplo, que já está bem documentada, que é um dos critérios, é uma das síndromes que tem indicação de fazer dieta cetogênica. E se você perceber que o paciente não responde, aí você pode passar para o canabidiol, porque seria um paciente muito grave, que nem sempre é tão comum na síndrome de Duse. A síndrome de Duse tem casos muito graves, tem outros que não são. Então, você poderia tentar fazer essa administração, mas sempre ela vai ser em politerapia, não vai ser o único fármaco. Porque, como eu disse, como ele vem de um produto que foi proibido durante muitos anos, então a pessoa, ela pensa assim, não, poxa, eu vou usar aquele medicamento porque meio, tem uma coisa psicológica nisso, né? Porque é meio milagroso, né? Não, ele é mais um fármaco que ainda está em fase de conhecimento, né? Como o doutor Flávio falou, a gente não sabe muito bem as doses ainda, os efeitos a longo prazo, então ele pode ser utilizado sem preconceito, desde que ele seja bem administrado, de uma pureza boa, e que o indivíduo não tenha respondido aos outros, tá? Então, é claro que sempre vai ter um pai, uma família, que ele é mais apto a fazer isso. Fala, não, eu prefiro, porque vem da natureza, eu não quero um fármaco que é sintetizado em laboratório, eu quero, porque eu quero, porque eu quero. A gente vai chegar a um ponto que isso pode acontecer, da gente falar, não, tudo bem, então pode prescrever o canabidiol. A própria dieta cetogênica, por exemplo, ela está indicada em alguns tipos de epilepsia, não em todos, porque geralmente nas que são de difícil controle, mas dentro dessas de difícil controle, tem umas que respondem melhor.
melhor, que é a síndrome de Duse, a síndrome de Dravet, a síndrome de Lennox-Gastaut pode responder também, a esclerose tuberosa em alguns casos podem responder, mas o clássico é o Dravet, a síndrome de Dravet e a síndrome de Duse. Então, a gente indica, depois, se o paciente melhorar, lógico, a gente pode indicar o canabidiol. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, tem alguns centros bem especializados em dieta cetogênica. Eu estou comentando isso porque a dieta, assim, é utilizada nos mesmos pacientes, então é importante a gente falar, né? E ela também tem um grande preconceito, né? Porque tem pais que adoram e tem pais que odeiam. Então, assim, tem aquela coisa psicológica no meio também, né? Então, tem famílias que a gente fala e eles não querem nem pensar nunca em fazer a dieta porque eles acham que não dá certo. Então, por quê? Porque eles não gostam dessa ideia. Por outro lado, tem outros que falam, não, eu não quero dar remédio para o meu filho. Eu acho que, através de um tratamento natural, com alimentos, eu posso dar uma condição de vida melhor para ele. Isso, no passado, era difícil a gente entrar a dieta cetogênica como primeira linha. Agora já é possível, porque já tem evidências científicas que mostram que, em alguns casos, até a própria síndrome de Duse, você pode começar com a dieta cetogênica, mas isso é agora. Não é há 20 anos atrás, ou 30, quando ela foi descrita, vocês entenderam? Então, isso é uma coisa mais recente. Nos Estados Unidos, como eu disse, tem o centro de Johns Hopkins, que eles têm um grande número de crianças com dieta cetogênica, são extremamente capazes, são uma referência em todo o país, e eles já indicam, às vezes, de cara a dieta cetogênica, por exemplo, na síndrome de West, onde tem os espasmos infantis, tá? Eles nem tratam com outros fármacos. Se a família topar isso, lógico que não é qualquer família que vai querer, assim, fazer a dieta. Então, assim, isso foi depois de muitos anos de se observar que a dieta, ela é eficaz para muitos casos. Também não é uma panaceia. Ela vai responder na mesma porcentagem, mais ou menos. 40% dos indivíduos vão diminuir metade das crises. E tem uns que vão ficar livres de crise. Vocês entenderam? Então, dependendo, pode ser que no futuro a gente faça a mesma coisa com o canabidiol. Daqui uns 20 anos, a gente já vai ter mais segurança, vai ter produtos mais puros. E o que vai acontecer? Aí a gente vai falar, não, olha, nesse caso vamos começar com o canabidiol, que ele é o melhor, mas não está ainda nessa fase. Uhum. Tá, e em relação ao tratamento, ele é um tratamento mais agudo, assim, ele é aplicado no momento da crise ou ele é mais uso crônico, assim, sendo diário junto com os medicamentos? Essa é a última pergunta sobre o tratamento. Não, então, é uso crônico, é um fármaco como os outros quaisquer, ele tem que ser tomado todos os dias para manter um nível no sangue adequado, então geralmente leva alguns dias para ele atingir o nível terapêutico que a gente pede, né, que a gente gostaria de ter, às vezes vai se aumentar a dose, mas é o uso crônico, porque ele vai acabar, então, diminuindo a chance de ter despolarização nos neurônios, as crises, e com isso o indivíduo ele vai ter um controle das crises. Ele é uma medicação que a gente chama sintomática, né, ou seja, até o nome dos remédios para epilepsia, atualmente, se preconiza que a gente use o nome fármacos anticrise e não fármacos antiepiléticos, porque ele é usado para diminuir a crise, você não vai ter a crise, mas você não está curando a doença, certo? Você está diminuindo a chance de ter novas crises. Então, com isso, o que acontece? Tem que ser um uso crônico, não é só naquele momento, a não ser que mais para frente se utilize de uma outra, isso aí teria que ser feito, um estudo para usar nas fases agudas, no estado de mal, por exemplo, mas ainda não é o momento, né? O momento é de se usar como uso crônico. Por exemplo, o clobazam, que é essa medicação que a gente falou que interfere com o canabidiol, e os outros, que são parentes dele, o diazepam, midazolam, eles são usados no tratamento do estado de mal antiepilético, né? Estado de mal epilético, como um medicamento anticrise naquela fase aguda. Então, pode ser que no futuro até tenha essa indicação, mas não no momento. E às vezes o paciente começa a receber naquela fase aguda, porque já não tem mais o que ser feito, né? Muitas vezes já está num estado tão grave que se adiciona o canabidiol, assim como a dieta cetogênica, que também pode ser feita no estado de mal e assim por diante. E depois o paciente continua tomando, tá? Tá ótimo. E, doutor Flávio, o senhor poderia falar um pouquinho aí sobre a resolução 327 da Anvisa e como que está aí, como que estão as perspectivas para as ações que são regulamentatórias no Brasil, né, do uso no Brasil? Perfeito. Bem, a Anvisa, né, no final de 2019, ela criou uma resolução chamada Resolução 327,
que na minha concepção foi uma visão muito adequada da Anvisa sobre como introduzir, né, o que eles chamam, né, na resolução, formulações à base de canabidiol. Qual é a ideia dessa resolução? A ideia é a seguinte: a Anvisa ela reconhece que existem evidências de segurança e de eficácia dessas formulações à base de cannabis ou de canabidiol para o tratamento de determinadas condições, principalmente das epilepsias farmacoresistentes na infância. Mas qual é a preocupação da agência? A preocupação era com a qualidade, aquilo que os pacientes receberiam em termos de qualidade. Então, ela criou essa resolução com o seguinte foco. Essa resolução ela tem dois momentos, né? O momento inicial é que as empresas, os laboratórios que queiram registrar as formulações à base de cannabis para vender em farmácia no Brasil, elas têm que inicialmente atender duas exigências. A primeira exigência é que essas formulações elas têm que ter o que nós chamamos de grau farmacêutico. Para isso, o laboratório ele tem que ter uma certificação que a gente chama de certificação de boas práticas de produção. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que essas formulações elas têm que passar por testes, que nós chamamos de teste de estabilidade. O que significa teste de estabilidade? Você tem que provar que dentro daquele frasco, dentro daquela formulação, além de existir a concentração, a gente tem que saber como isso se comporta no transcurso do tempo. Então, a Anvisa exige que os laboratórios façam esses testes, que é basicamente colocar esses produtos em uma câmara de estabilidade, em uma determinada condição climática, né, exigida pela Anvisa, e que essas formulações elas passem por testes de concentração em 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses depois, para a gente entender como esses produtos de degradação eles se comportam no transcurso do tempo. Qual é o objetivo disso? Primeiro, a gente estabelecer prazo de validade e saber realmente que aquela matriz ela não se degrada, etc. Então, as empresas que atenderem isso, elas vão poder registrar os produtos e vender em farmácia no Brasil. Então, como isso é uma coisa muito nova, né, a maioria das empresas está esperando o resultado dos testes de estabilidade para poder fazer o pedido de registro e vender, para que isso possa ser vendido em farmácia no Brasil. O segundo ponto, que eu acho que é mais importante, e aí sim eu acho que a agência ela mostrou uma visão de longo prazo, quando os produtos que vão receber esse registro, eles vão receber um registro que nós chamamos de uma autorização sanitária, ou autorização sanitária temporária. As empresas que receberem essas autorizações sanitárias, elas vão ter 5 anos para obter o registro definitivo no Brasil. Então, isso vai criar um ambiente que eu acho muito interessante, que vai tirar realmente, né, vão sobreviver no longo prazo, né, nesse mercado. O que eu acho saudável, né, na minha visão de médico, de quem prescreve isso. Eu acho que a questão da qualidade ela é fundamental quando a gente está oferecendo essas formulações aos pacientes. Enquanto isso, existe uma outra resolução, Amanda, chamada Resolução 335 da Anvisa, que é uma resolução que regulamenta a importação de produtos, de formulações à base de cannabis diretamente para os pacientes. Essa importação ela tem que ser por CPF, ou seja, o médico pode prescrever e essas formulações elas podem ser importadas diretamente para os pacientes. Nesse caso, o que é importante, que eu acho que talvez seja uma coisa importante a gente discutir aqui, o que os médicos, né, que prescrevem isso têm que estar atentos? Primeiro, é que essas formulações importadas na resolução 335, primeiro o médico tem que ter atenção e elas têm que ter grau, digamos assim, farmacêutico. O que significa grau farmacêutico? Concentração e pureza. Segundo, essas formulações, preferencialmente, elas têm que vir para atender o mercado brasileiro, né? Muitas vezes essas formulações elas são importadas, mas elas são vendidas no exterior como suplemento alimentar, com concentrações baixas, 20 miligramas por ml de canabidiol, 30 miligramas. Isso não atende os pacientes com epilepsia, por exemplo. Então, é importante que sejam feitas para atender o mercado farmacêutico. Segundo, tem que existir o que nós chamamos de certificado de análise. O que é certificado de análise? Você saber a concentração que tem ali dentro, se tem pesticida, se não tem pesticida, obviamente, né, se tem metal pesado, se tem agrotóxico. Então, é importante que essas formulações ofereçam ao paciente e aos médicos uma certificação de qualidade e de concentração e de outras coisas, né? Então, idealmente, essas formulações elas têm que ter
e devem ser, por exemplo, com extração em CO2, né, não devem ser extraídos, a biomassa da planta para fazer a formulação não deve ter utilizado, por exemplo, solventes, que pode deixar contaminantes ali, né? Então esse é um ponto importante. E o último ponto, que eu acho que é o mais importante, é que o laboratório que faça a importação para o Brasil, né, é que ele ofereça um setor. Isso eu acho muito importante. Porque o que acontece, né? Existe muita gente importando canabidiol, importador, mas o sujeito tem um escritório no Brasil, né? E aí, se acontece algum evento adverso, se algum evento de toxicidade, essas pessoas não têm nenhum tipo de acesso a absolutamente nada. Então é importante que nesse processo de aquisição, que o laboratório que importe tenha realmente um farmacêutico responsável, tenha um setor de farmacovigilância para poder atender os pacientes e os médicos também em relação às dúvidas, em relação, eventualmente, efeitos adversos e questões relacionadas à farmacovigilância. Isso também é muito importante. Então, esses aí são os pontos que eu acho prioritários, assim, porque e os médicos e os familiares também tenham atenção em relação a isso. Uma dúvida, Flávio, esse processo de estabilidade que você falou que tem que determinar, então, algum tempo, em média, quanto tempo leva para ter esse registro da estabilidade? Pois é, a Anvisa estabeleceu que esse teste de estabilidade ele tem que ter duração de 12 meses. 12, para o registro definitivo, 12 meses. Então, basicamente, e existe uma coisa chamada zona 4A. O que é zona 4A? É a zona 4A de temperatura. Então, os produtos eles têm que colocar, que é a zona de temperatura do Brasil. Porque a gente está falando de um fitofármaco, né, Laura? Então, é diferente você vender um fitofármaco na Finlândia ou vender um fitofármaco no Brasil. Na Finlândia, ele pode ter um comportamento com o clima de lá, e no Brasil, um comportamento completamente diferente. Então, esses fitofármacos eles têm que passar por um teste de estabilidade da zona climática 4A, que é a zona brasileira. Como é que você faz? Você faz um certificado de análise, dosa isso, né, por espectrometria de massa, né, e aí você faz um registro inicial e a cada 3 meses, 3, 6, 9, 12 meses, você dosa e no final o laboratório ele emite um certificado para a gente entender o que acontece com essas concentrações depois de 12 meses. Isso é importante para orientar em relação à forma de estocar o fitofármaco. Então, por exemplo, a gente sabe que o fitofármaco à base de cannabis ele é sensível à luz, então os frascos ele tem que ser frascos escuros. Você não pode guardar isso em geladeira, tá? Porque quando você guarda em geladeira, você muda a matriz, que geralmente é uma matriz oleosa, né, que é um óleo de coco, um óleo... então você muda, né, o óleo, isso tem que ser guardado dentro do armário, livre de temperaturas extremas. Então, a Anvisa ela criou isso justamente para criar normas de qualidade. Obviamente, normas que ela possa intervir, né, que ela possa entender, ela possa fiscalizar. Né? Eu acho que esse ponto uma dúvida, muitos devem conhecer. Mas a gente sabe que o Brasil é um país continental, né? Você tem desde o sul, que tem uma temperatura temperada, até a região norte, né, que é, sei lá, quase equatorial, um pouquinho mais abaixo, subtropical, e aqui nós que estamos, né, no sudeste, que é uma região um pouquinho menos instável. Então, teria que ter diferenças de apresentações ou do quê? Do armazenamento nessas diversas regiões? Do armazenamento. O grande problema são as temperaturas extremas. Então, para a zona 4A, que é a zona do Brasil, eles consideram a temperatura mais extrema, entendeu, Laura? Eles não consideram a temperatura mais baixa. A questão é que você subir a temperatura. Alta, existe também um teste, a mais alta, exatamente. Existe um teste também, que é um teste que todos os laboratórios fazem, né, ou pelo menos deveriam fazer, que a gente chama teste de estresse. Que é um teste regulamentado pelo FDA. Esse teste ele dura 40 dias, e você geralmente coloca essas formulações a uma temperatura acima de 55 graus, com uma umidade de 75%. Esse teste, quando o produto passa por esse teste de 40 dias, você pode dar o certificado de que ele tem uma validade de 1 ano. Entendeu? Então, esse teste é um teste que a gente... a Anvisa ela não regulamentou isso ainda no Brasil, mas eu, como participante, digamos assim, do desenvolvimento dessas formulações, eu acho que em algum momento a Anvisa ela vai acabar aceitando esse teste de 40 dias, por quê? Você tem metodologia para estabelecer validade de 1 ano, ele é um teste rápido, você consegue fazer só com 40 dias, e na minha concepção, ele é mais interessante para testar a matriz do fitofármaco
do que um teste de longa data com temperaturas menores, entendeu? Então, seria mais ou menos assim, quando você passa por um teste de 40 dias desse, o produto está pronto, entendeu? E eu acho que a Anvisa, a própria Anvisa ainda não conhece, ainda está conhecendo, né? Os técnicos da Anvisa ainda estão conhecendo. Nos Estados Unidos, teste, não? Você não sabe? Fazem. Não, os que é vendido em dispensário, não. Eu posso te dizer que não, com segurança não. Não tem. O que é vendido em dispensário, não. O Epidiolex, que é o fitofármaco, provavelmente passou por esse teste. Né? O Sativex também provavelmente passou. Esse teste, ele deve ser feito quando qualquer formulação está nascendo, entendeu? Isso só é feito uma vez na bibliografia, digamos assim, daquela formulação, entendeu? Mas é importante que esses testes eles sejam feitos, né? Por quê? Imagina só, você dá um CBD que tem uma concentração de 100 miligramas por ml, né? Daqui a 6 meses, a parte daquele CBD tem outro tipo de canabinoide. Então, na verdade, você não está dando o CBD mais. Né? Existe uma biogênese dos canabinoides. Então, esses canabinoides eles podem se transformar em outros canabinoides no transcurso do tempo. A gente está falando de um fitofármaco, né? Um derivado da planta. Então, a gente tem que entender como isso funciona. Na minha concepção, e eu acho que a Anvisa ela vai mover nessa direção, já existe metodologia de teste de estabilidade, de estresse, de 40 dias, que pode dar com segurança a vida, né, digamos assim, a expectativa de data para essas formulações de 1 ano. E o que aconteceu? A Anvisa também, no início dessas resoluções, ela agiu com bastante cautela, né? E aí agora a gente está entendendo um pouco melhor isso, eu acho que a gente vai evoluir também nesse teste de estabilidade daqui em diante. Mas é muito importante, então, saber a concentração, grau de pureza, certificado de análise, saber que se os produtos eles oferecem o certificado de análise por um laboratório preferencialmente independente que certificou aquela formulação, e testes de estabilidade são fundamentais. E por último, a gente já tem está um com escritório de representação que importa isso de fora. Né? Eu não vejo isso como uma coisa aceitável. Então, é importante que as empresas... Eu acho importante que as empresas queiram o mercado brasileiro, queiram explorar esse mercado brasileiro, mas eu acho que tem que ter regra. Né? E eu acho que a regra mais importante é a regra que coloca o paciente em primeiro lugar. Né? Então, sempre os nossos pacientes em primeiro lugar. Então, um setor de farmacovigilância é muito importante, e isso é uma exigência da Anvisa. Então, quem continuar como importador vai morrer nesse mercado, pode ter certeza disso. O doutor Flávio, em relação aí às importações, como que elas estão agora com a Covid, né? Tem muita gente que está falando que a Anvisa não está liberando, né, a entrada. Como que está a situação? Pois é, a Covid mexeu no nosso país como um todo, né? Então, eu tenho alguns pacientes que fazem uso de formulações, né, à base de cannabis, e realmente houve eventualmente tem tido algum tipo de atraso na liberação alfandegária, né? Porque a agência está assoberbada com outras questões relacionadas à vacina, etc. Né? Mas, assim, o que eu tenho visto é que a Anvisa tem realmente feito um esforço muito grande para atender essas famílias. Eu sou testemunha disso. Assim. Então, eu vejo que a emissão da autorização excepcional de importação tem levado em torno de 7 dias, às vezes até menos. Né? Quando existe algum problema, as famílias elas vão até o site da Anvisa, reclamam, e eu tenho percebido que a agência ela tem tido realmente sensibilidade para isso. Afinal de contas, a gente está tratando de vidas, né? Você não tá, quem importa uma formulação à base de cannabis porque não tem muitas outras opções, né? Então, assim, e a agência tem realmente respondido em relação a isso. E só lembrar que essas que são autorizadas pela Anvisa, aquela lista, nem todas têm todos esses critérios que você mencionou, né, Flávio? Exatamente, nem todas têm. Muitas vendem suplemento alimentar, muitas vendem... algumas vendem formulações que vendem dispensários. Porque a Anvisa... Exatamente. A informação é importante, né, Laura? Porque a Anvisa tem um papel super importante, né, na liberação de vários fármacos, e perante a sociedade tem um impacto também importante do ponto de vista de confiabilidade. Então, a impressão que se passa é que essas que foram autorizadas para serem
então, importadas, elas têm todos esses critérios que o Flávio falou, né, em relação à qualidade, ao grau farmacêutico, à estabilidade, mas essas comprovações desses produtos não foram todas certificadas, porque justamente é um fitoterápico. Vocês entenderam? As vacinas, por exemplo, que nós estamos vendo agora toda a discussão, elas estão tendo um controle, né, de boas práticas, né, de produção, tem uma série de exigências que são mais verificadas. Mas no caso dessas formulações de canabidiol, nem todas essas exigências elas foram bem estabelecidas. E a gente tem que lembrar que também no Brasil tem um grupo grande, né, que conseguiu, através de ordem judicial, o cultivo, né, pelas famílias, o que eu acho extremamente, assim, complicado, porque por mais que seja, vamos supor, de muito boa intenção que essas famílias estão fazendo, mas eu acho que é difícil você manter todos esses critérios de concentração, né, na verdade, e fazer a terapia mais adequada, né, e sem falar que são famílias também, as famílias, elas têm, a gente brinca, assim, que tem o conflito de interesse, que elas querem o bem dos filhos, Claro. Então às vezes elas não estão vendo tudo que está acontecendo em volta delas, né, elas compreendem a criança melhor do que qualquer outra pessoa, mas ao mesmo tempo certas coisas que poderiam ser feitas de uma forma diferente não são, porque elas acabam ficando muito emocionalmente envolvidas, né? E também nós temos agora uma outra empresa no Brasil, né, uma empresa brasileira que também ela acaba tendo a disponibilização do canabidiol, né? Então são essas as opções que nós temos agora no momento. E agora, mesmo tendo esses produtos nacionais, o sistema de importação continua funcionando ou corre o risco da gente ser exclusivo para produto nacional? Continua. Tá. Porque, na verdade, a própria Anvisa, ela não aprovou esses medicamentos, né? Ele está em fase de aprovação, inclusive desse nacional também, que acaba entrando na linha dos fitoterápicos. Alguns acabam tendo ordem judicial, então acabam plantando em casa. Outros têm, às vezes, participação em alguns grupos comunitários que fazem essa administração, e todos têm essas dificuldades que foram mencionadas aqui, que por mais que tenha algum controle, não é o controle estabelecido para os outros fármacos. Exatamente. Que nos outros fármacos você tem. Se você está comprando, sei lá, um fenobarbital, um valproato de sódio, um levetiracetam, você tem todas as regras que têm que ser seguidas para aquele laboratório poder vender. E no caso do canabidiol, essas regras não estão sendo seguidas. Porque, na verdade, é o uso compassivo que foi aprovado, que é o uso, na verdade, quando se é desesperador, né? Quando não se tem mais nada a fazer, que se faz esse uso compassivo. Então, isso é que foi aprovado. Exatamente. Agora, todos esses critérios técnicos, eles, na verdade, não foram totalmente validados ainda por causa de todos esses detalhes que nós temos, né? Porque primeiro, acho que em 2014, né, que ele foi considerado um produto que ele não era proibido, ele pôde ser prescrito, ele não vamos supor, ele não é possível se fazer a produção aqui, a não ser naqueles casos que eu comentei, de ordem judicial, mas ele não foi mais proscrito e poderia ser prescrito em 2014. Até naquela época, o professor Carlini, né, o saudoso professor Carlini fez um evento grande para se discutir esse assunto, né, na Cinemateca aqui em São Paulo, e nessa época foi, então, isentado do profissional e das famílias qualquer responsabilidade civil em relação à utilização desse produto, porque antes você não podia utilizar, porque era uma medicação, um fármaco, no caso, uma substância proscrita, ela estava no rol das substâncias que não podiam ser prescritas, e naquela ocasião houve essa liberação para a prescrição. O profissional, ele eticamente não estaria sendo, né, antiético, e as famílias também não seriam processadas por isso, mas é só isso, ele não passou pela aprovação de que realmente era eficaz e nem de todo esse controle de qualidade, não foi feito. Que tem essa confusão também um pouco, porque como a Anvisa liberou o uso, dá a impressão que passou por todos os passos das aprovações, mas não chegou a passar. Está sendo feito agora. Exatamente. Nessa resolução, né, Laura, a Anvisa criou uma nova classe terapêutica, ela chama de formulações à base de canabidiol. Sim. Então, essa fórmula, elas não são fitoterápicos, porque elas vão ter obrigatoriamente
que ter grau farmacêutico, mas também não são considerados medicamentos. Então, ela criou uma nova classe chamada formulações à base de canabidiol. E isso é interessante, né? Porque eu acho que é um avanço do Brasil, né? Porque, por exemplo, se você vai para o mercado americano, não existe isso, né? O que existe ou é o fitofármaco aprovado que passou pela FDA e o restante são as formulações de dispensários, né? Então, não existe controle nenhum lá em relação a isso, né? E eu acho que esse é o pior dos mundos, né? Porque você, por um lado, você não dá acesso às pessoas a comprar um fitofármaco, porque é caro, então, como você mencionou, os convênios eles não aprovam, etc. E, por outro lado, você deixa a população usando formulações que você não conhece a procedência. Então, eu acho que o Brasil avançou nesse tema. Ela falou, olha, a gente não quer criar nenhum dos dois mundos, mas nós vamos criar uma nova classe, que é a chamada formulações à base de canabidiol, e nós vamos colocar regra para quem quiser registrar e vender em farmácia aqui no Brasil. O que eu acho um grande avanço, né? Eu só tenho receio que, às vezes, é difícil fazer esse controle, né? Por mais que seja um avanço em termos, assim, teóricos, mas o controle dessa qualidade, eu acredito que seja difícil, né? Nesses outros, né? Mas se a gente se colocar que realmente, assim, como tudo que acontece, né, na medicina, todos os movimentos, inicialmente exige o que a gente chama de corrida do ouro, mas depois só realmente as empresas que são profissionais, que se profissionalizam, que vão atender. Eu acho que a gente está ainda, esse mercado ele ainda está se construindo, sendo construído, né, que eu acho importante. E o outro ponto que eu queria colocar assim, né, para você, assim, a gente tem que ter muito respeito por essas famílias, né, porque o que acontece, assim, é só a gente se colocar no lugar, né. Você imagina só como era antes de 2014 ou 2015 ou há 2 anos atrás, né? Quer dizer, as famílias não tinham acesso, não podia ser prescrito, né? Muitas delas viam seus filhos tendo problemas graves, né? De epilepsia, crises recorrentes, mas não só isso, né? Sintomas comportamentais no autismo. Eu sei que não é o foco da nossa live, mas existem algumas evidências em relação a isso. E esse movimento ele foi criado justamente para atender essa necessidade, né? A gente está aqui hoje provavelmente por causa disso, porque alguém construiu essa estrada antes, né? E esse é um fenômeno na medicina que eu acho muito interessante, né? Geralmente, né, Laura, as demandas médicas elas vêm de dentro para fora, ou seja, os médicos produzem o conhecimento e o conhecimento vai. Nesse setor, o que a gente está vindo? A demanda ela está vindo de fora para dentro, né? Os pacientes estão batendo na porta dos nossos consultórios, né, falando assim, doutora, minha filha tem 30 crises por dia. Será que a indicação disso? Então, esse movimento ele veio de fora para dentro. Cabe nós, médicos, agora, sabemos modular isso, né? Não entrar na panaceia, mas saber que existem já as evidências e construir as evidências em relação a isso. E eu acho que o próximo passo aí vai ser realmente existir uma sensibilização no sentido de que, olha, para determinadas indicações, eu acho que é mais do que aceitável que as pessoas tenham acesso, né? E eu acho que no momento que o acesso realmente for disponibilizado de uma forma equânime, né, que as pessoas possam ter o acesso nas indicações adequadas, provavelmente não vai haver mais necessidade, né, desses movimentos nesse sentido, né, de você desesperadamente querer plantar alguma coisa em casa, né? Eu acho que o ponto é esse aí, né? Ninguém planta papoula em casa, né, porque existe opioide, né? Né? Ninguém precisa plantar, né, nada porque existe aspirina, né? Então, quer dizer, eu acho que o próximo movimento vai ser... Agora, qual é a grande barreira em relação a isso? É o acesso, é você fazer que isso seja disponível, que as pessoas possam ter um acesso a produtos confiáveis, com preço, com valores adequados, até para o próprio Estado poder arcar isso em determinados casos, né? E é interessante que a gente tem que lembrar que, só pontuando, né, que, como eu disse, né, como é de uma área que é tão controversa, a gente sabe que o efeito placebo nesses estudos ele foi maior do que nos outros fármacos, né?
Então, é interessante também, né? Porque, às vezes, muitos pacientes que vêm tão desesperadamente, às vezes eles acabam usando formulações em doses baixas e eles acham que melhorou a crise, né? Porque tem o efeito placebo também, né? Então, a gente tem que ir com cautela e é lógico, atender essas famílias, entender, é lógico, a dificuldade que elas têm, mas, assim, ponderar todos esses pontos, né? Até que ponto é um efeito placebo, até que ponto é um efeito terapêutico, propriamente dito, e o mais importante é descobrir quais são os mais indicados, né? Assim como eu disse na dieta cetogênica, que tem algumas síndromes que a gente sabe que a resposta é muito maior, então acho que daqui a alguns anos a gente vai estar discutindo exatamente isso. Quais são as síndromes que têm mais resposta ao canabidiol? E é isso que a gente vai conseguir, Sim. então, aí vai ser realmente uma situação muito mais confortável, porque a gente vai saber que está agindo no nicho mais importante. Eu acho que é muito interessante, é muita pergunta a ser respondida, né? Assim, eu tenho uma ideia, eu acho que as síndromes que cursam com disfunção de canal iônico, talvez sejam tenham boa resposta, né? Existem muitas evidências em relação... Então, assim, eu acho que é uma coisa que tem que ser buscada aí no transcurso do tempo, mas eu acho que essa discussão, ela tem que realmente entrar no plano, como você bem mencionou, né, Laura, na ciência mesmo. Sem dúvida. E claro, pelas famílias, né? Porque sem as famílias e os pacientes, isso não teria nenhum significado, né? Exatamente. Bom, gente, a gente já está chegando a 1h e quase 20 de live. A gente conseguiu manter uma audiência super legal no período inteiro, pessoas do Brasil inteiro, inclusive de outros países. Temos o Salomão de Coimbra também assistindo a gente. Então, a gente está alcançando muita gente. 4 horas à frente. E aí, para finalizar, se vocês quiserem fazer algum comentário, assim, ainda sobre a perspectiva, podem falar um pouquinho para a gente já finalizar. Olha, eu acho que o Flávio pode terminar, mas eu pode só começar, comento. Laura. Todas as formas de epilepsia, elas precisam de novas terapias. Então, o canabidiol, ela está dentro desse rol de novas terapias, que apesar de ser um composto antigo, ele está sendo melhor estudado agora, e a apresentação dele, a forma de administração também, ela vai ser, então, aprimorada ao longo do tempo, e eu acredito que seja uma opção a mais em alguns indivíduos, não vai ser em todos, mas se a gente conseguir resolver a situação de um grupo de pacientes, a gente já fica muito feliz. Eu acho que isso que é importante. Você, aos poucos, melhorar a condição dessas crianças, diminuir o número de crises, melhorar a qualidade de vida e descobrir quais são essas crianças que vão responder melhor. Né? Eu acho que isso é o mais importante. E do ponto de vista mais, assim, vamos dizer, operacional, de como trazer esses medicamentos, eu acho que as empresas farmacêuticas, elas só têm a nos ajudar, porque elas têm todo o respaldo em termos de equipamentos, de recursos humanos, que podem vir ajudar também nesse processo. Excelente. Eu concordo, eu acho que uma coisa que é importante, né, a gente tem o canabidiol ou as formulações à base de cannabis como uma nova classe terapêutica, que nós vamos explorar, né? Eu não acho muito boa a ideia de querer transformar isso numa nova especialidade médica, naquele médico que só prescreve cannabis. Eu acho que esse não é o caminho, né? Eu acho que o caminho é a gente explorar isso como classe terapêutica, né? Isso partiu das epilepsias de difícil controle, né? Como a doutora Laura colocou. Isso já se espraiou para a área, por exemplo, de dor crônica, né? Já existem evidências, como, por exemplo, já foi dito, do Sativex, mas isso é um mundo a ser explorado. E como todo mundo na medicina, a gente começa com uma coisa bem grande e depois termina com o foco lá na frente, né? Isso acontece com todas as formulações. E isso é a história natural de toda a medicação, né? De tudo aquilo que é descoberto, né? Então, eu acho que provavelmente nos próximos 10 anos, 15 anos, 20 anos, nós vamos explorar isso de uma forma exaustiva para poder descobrir as melhores indicações e para poder ajudar os pacientes, que é o nosso foco. Né? Bom, gente, muito obrigada. Obrigada, doutora Laura. Obrigada, doutor Flávio. Acho que foi bem esclarecedor, né? O assunto é muito amplo, é muito polêmico. A gente ficaria aqui a noite inteira falando. Mas foi muito bom para tirar as dúvidas, assim, de forma geral. Bom, gente, então a gente está finalizando, né? A gente agradece aí, nós da ABE agradecemos a todos que assistiram.
A gente pede que vocês compartilhem a live para fazer justamente essa divulgação, né, de uma forma mais acessível da informação para as pessoas que têm epilepsia, mesmo as que não têm também, né? Então, a gente agradece muito a participação de vocês. A gente pede para quem ainda não curtiu, não está seguindo nas redes sociais, siga, a gente sempre está lançando informações, né? E a gente está aqui justamente para trazer esse conhecimento de forma mais acessível e também ajudar vocês. A gente está junto o tempo inteiro, né? Então, a gente está disponível aí para dúvidas, para qualquer coisa, a gente está disponível nas redes sociais, tá? Então, também agradeço aí a Maria Alice, a Fernando, o Alan, que estão no backstage, né? Fazendo com que tudo isso seja possível, transmitindo as perguntas, e ao pessoal de casa, do Brasil, de fora, a todo mundo que está assistindo. Então, obrigada, pessoal. Responder algumas questões, se for possível, através da associação, né? Acho que não há nenhum problema. Eles podem nos enviar. Isso, qualquer dúvida pode enviar pelo Facebook, Instagram, que a gente vai estar repassando para os médicos e aí a gente manda as respostas. Tá ótimo. Então é isso, pessoal. Então, obrigada, até a próxima live. Obrigada, até a próxima. Obrigada a todos e boa noite. Boa noite. Obrigado, Laura. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Amanda. Obrigada, Amanda. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.